Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Rafael. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de dons ministeriais, falado ali pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, pastores e mestres. E o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre ele mesmo deu pastores. Falaremos um pouco hoje sobre o ministério pastoral. Se você perdeu alguma coisa, pode estar voltando aí nos vídeos anteriores, e estar se atualizando sobre essa nossa explanação bíblica aqui. Lembrando, sempre é um bate-papo para nós, tá? Nossa intenção não é evidenciar títulos e cargos, mas sim evidências ministeriais, tá? Evidências que vão atestar o chamado específico de cada área. Aí hoje, como falamos do ministério pastoral, a palavra pastor dentro do contexto bíblico, ela sempre vai ter por principal sentido e significado, aquele que cuida, e aquele que guia, que conduz a lugares de cuidado. O ministério pastoral, ele está sempre ligado a uma ideia de apacentamento, que é conduzir a um lugar preparado de cuidado, a um lugar de pasto, a um lugar seguro, E esse processo é um processo que se dá através da figura pastoral como um guia. A palavra do Senhor diz em Jeremias 3,15, é um texto conhecido, fala para nós assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Esse é o Senhor falando através do profeta Jeremias. Então você percebe já que a questão do pastorado, dar-vos-ei pastores, está ligado à ideia de apacentamento, que vos apacentem, e ainda traz para nós características específicas, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Provérbios 22, versículo 6, também diz para nós, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer, não venha se desviar dele. Deuteronômio 6, do 6 a 8, também diz assim para nós: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, e também as atarás como sinal em tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos. Isso porque essa ideia de cuidado e de condução, de ser um guia que cuida, está entrelaçado à figura pastoral, mas também como se fosse dentro de um conceito paternal, de paternidade. Então, o pastor, ele sim prefigura um pai espiritual. Alguém que ensina, alguém que cuida, no caminho, como esses dois textos que fizemos aqui. Isso surte para nós, dentro do entendimento de que nós precisamos ter uma figura, sim, pastoral, mas dentro de um comparativo bem simples, a figura do pastor, ele é, como diz o nosso bispo, um guia de viagens e não um agente de viagens. É uma diferença básica, mas o agente de viagem é aquele que de repente vai preparar o seu roteiro, ele vai ajudar a agendar a passagem, a sua viagem, ele vai agenciar toda a sua viagem, mas ele não vai com você na viagem. E talvez ele agencie viagens para você de lugares que ele nunca foi. Agora o guia não, o guia é alguém que vai contigo na viagem. Ele vai te levar aos melhores lugares, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, e ele só vai te levar a lugares dos quais ele já pisou, lugares que ele conhece. Então, a figura pastoral para nós, irmãos, é ser mais do que um agente de viagem. É sermos um guia. Então, nós ensinamos e instruímos no caminho. Enquanto caminhamos, enquanto estamos juntos. Então, o pastor, ele é como um pai espiritual sempre presente, que está guiando e conduzindo. Isso está ligado ao contexto do pastor. Ele é alguém que apacenta. E ele faz isso com inteligência e com conhecimento. Por que eu digo isso? Hoje nós temos muitas pessoas que têm o título, às vezes, de pastor, irmãos, mas não entendem a missão pastoral.
E a questão pastoral ela é muito mais uma missão do que um título. Tem gente que tem um título e não entendeu a missão. Não entende que a questão do exercício pastoral está ligado a uma dimensão de cuidado, de condução espiritual, né? E aquele que caminha junto, não é aquele simplesmente que diz, vai por ali. Então, a figura pastoral, ela está relacionada a essa condução, a esse cuidado, mas de alguém que guia você no caminho, né? Então, o pastor é sim um pai na fé. No antigo Israel, né, no Antigo Testamento, nós vamos ver que também na cultura, muitos sacerdotes e até profetas eram conhecidos e também assim chamados, né, reconhecidos como os pastores de Israel. Isso porque a figura pastoral está sempre ligada a essa condução. E se você olhar, né, tanto o sacerdote quanto o profeta eram pessoas que faziam ponte de Deus com o povo, né? Eu sempre digo isso, né, que até a diferença nos dois ministérios é que o sacerdote, ele intercede a Deus pelo povo. E o profeta, ele vai trazer a voz de Deus, a vontade de Deus, aquilo que vem de Deus para a vida do povo. Então eles fazem exercícios na direção inversa, né? Mas você vai ter muitas vezes sacerdotes que também são profetas, que está fazendo essa ligação. E de qualquer forma, os dois ministérios, eles têm essa incumbência de fazer uma ligação, uma ponte entre Deus e o seu povo, independente da direção, que assim eles possam percorrer. Isso porque fala para nós, irmãos, de um zelo, de uma comunhão, de uma aliança, de um cuidado. Então, o pastor é aquele que vai junto justamente por uma questão de compromisso, de comprometimento. O ministério pastoral, ele se envolve, né? Ele se compromete ali no processo. Na nova aliança, nós podemos também perceber, né, que o próprio Jesus também se afirma como um pastor, né? Ele fala a seu próprio respeito, né, e se apresenta como um pastor, né, que encontrou também ovelhas como ovelhas sem pastores. O próprio Pedro, né, discípulo e apóstolo, lá em 1 Pedro 5,4, também vai se referir a Jesus como o supremo pastor, né? Então, eu falo isso para que a gente possa fazer agora uma ponte e relacionar, né? Nós começamos com um texto que diz que Deus também nos dará pastores segundo o seu coração. Então, eu quero que você entenda que o projeto da missão pastoral é um projeto de Deus, né? É algo que nós precisamos fazer com muita seriedade. Nós cuidamos das ovelhas que não são nossas, mas são de Deus. O próprio Jesus vai falar com Pedro, né? Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, Pedro, os meus cordeirinhos. E sempre ligado a essa dimensão de apacentamento. Por que eu digo isso? É comum hoje nós temos pastores, às vezes com muitos ministérios itinerantes. Eu não quero invalidar o ministério pastoral desses pastores, tá? Mas eu quero que você assimile que a responsabilidade, o comprometimento de um pastor está para um ato de apacentar. Então, irmãos, eu entendo que às vezes eu possa ter um bom evangelista que não necessariamente precisa ser um pastor. Porque às vezes ele é um cara bom para ganhar, mas não para apacentar, não para cuidar e guiar no caminho e durante o processo. A figura do pastor é aquela, né, como a figura do pai, que quer estar junto, mas que também dá a liberdade. Como o pai da parábola do filho pródigo. Ele fica esperando o seu filho voltar ao seu encontro. Quando volta, ele está junto, ele celebra junto, né? Ele evidencia um caminho. Você estava morto, mas agora está vivo. Você estava perdido, mas agora você se encontrou. Então, o nosso próprio Jesus se afirma como pastor. Pedro afirma que ele é o supremo pastor. Deus nos diz que nos dará pastores. Esse é um propósito muito sério, irmãos, e evidencia. Muitas pessoas acham que tem uma glória, talvez, no ministério pastoral. Pastores são homens, são seres humanos, mas nós, na verdade, cuidamos de um rebanho que não é nosso, de um rebanho que é o rebanho de Deus. A palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, nos diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou e comprou com seu próprio sangue. Tá? Perceba que aqui também tem a ideia do apacentamento,
ligado à figura pastoral, aqui usa a expressão bispo, e o bispo era como se fosse um pastor mais experiente, um pastor até de pastores, mas a ação do bispo, nesse sentido, ela também está ligada ao contexto de uma ação pastoral, de um desenvolvimento de um ministério pastoral. Não está desconectado desse sentido, né? Um outro texto que a gente também pode relacionar aqui é 1 Pedro 5, 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas por bom ânimo. Então, nós precisamos entender que a ação de pastorear e de apacentar, nós não cuidamos do nosso próprio interesse. Nós não cuidamos das nossas próprias ovelhas, são as ovelhas de Deus que Ele mesmo comprou pelo seu próprio sangue. São as ovelhas que nós devemos apacentar, não com ganância, não visando o próprio benefício, não visando o próprio interesse, mas fazendo isso de boa vontade, fazendo isso com bom ânimo, fazendo isso com amor, porque o exercício de um ministério pastoral, irmãos, precisa ser um exercício fundamentado em amor. Não significa que não haverá disciplina, que não haverá, às vezes, umas palavras de confronto, né? Mas precisa haver amor. Lembra lá do Jesus falando, Pedro, você me ama? Então apacenta. A ação de apacentar é uma ação de consequência, né? Que revela a consequência do quanto nós amamos o Senhor, do quanto nosso amor nos compromete. Da mesma forma que Deus amou o mundo, que se comprometeu, deu o seu Filho. Da mesma forma que Cristo nos amou, né, e foi até as últimas consequências e se comprometeu. Se você não entende um pouco o que é se comprometer, e eu estou falando da figura do pastor como guia, eu aprendi a fazer essa diferença através de uma ilustração, que diz assim, né? A gente tem o bife a cavalo, presente na culinária internacional. E o bife a cavalo nada mais é do que o bife com um ovo em cima, né? E para ter o bife a cavalo, a gente diz que a galinha, ela se envolveu no processo. Só que ela colocou o ovo e seguiu a sua vida. O boi, ele se comprometeu no processo, porque a sua vida precisou ser entregue. O boi teve a sua vida comprometida no processo, né? E dentro do ministério pastoral, irmãos, nós precisamos entender esse nível de comprometimento, porque se Jesus era o supremo pastor e nós estamos fazendo o exercício como ele fez, estamos cumprindo um chamado que ele nos fez, a nossa vida também tem que se comprometer no processo, né? Então, não é os nossos próprios interesses, não é as nossas próprias ovelhas, né? E precisa haver em nós, é claro, sempre uma diferença de cuidado. Eu costumo até dizer que eu acredito que quando chegar naquele grande dia, né, e quando se trata sobre a nossa responsabilidade profética como pastores, a gente entende que às vezes o sangue de muitas pessoas serão cobrados das nossas mãos. Mas eu costumo dizer que naquele grande dia, talvez Deus não vai perguntar para mim quantas ovelhas eu ganhei e eu apacentei, mas talvez quantas eu perdi. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então eu entendo que muitas vezes Deus vai nos perguntar quantas ovelhas o Espírito convenceu, converteu e colocou para que você cuidasse e você não cuidou. Então, irmãos e irmãs, o ministério pastoral é algo muito sério. E eu falo isso porque se Deus não te chamou para ser pastor, não entra nessa jogada sem chamado de Deus. Não entra só atrás do título, achando que tem alguma glória ou algum valor, porque esse é um chamado para quem está disposto a se comprometer, a pagar preço, às vezes até chorar algumas madrugadas, né? E também viver algumas alegrias, com certeza. Eu creio muito nisso. Mas eu quero que você entenda que ser pastor é muito mais do que um título. Ser pastor indica uma missão recebida por Deus para cuidar de ovelhas que são dele. Ele as adquiriu. De nada adianta ter o título sem entender a missão que envolve a figura do pastor, né? As ovelhas são do Senhor. Então, fique firme naquilo que Deus chamou você a fazer, né? E se você está entendendo hoje que você também tem um chamado pastoral, não fuja. Se comprometa no processo, esteja disposto a pagar o preço necessário, seja disposto a entregar a sua vida no sentido desta missão, irmãos e irmãs, porque essa é uma missão que recebemos de Deus, tá? E há um jargão, né, que às vezes a gente costuma até dizer, né, e afirma, né, que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Isso fala para nós que é justamente esse guia
que conduz junto no caminho. E dentro da figura do pastor, para que a gente termine aqui essa nossa conversa, lá em Timóteo, capítulo 3, Paulo vai dar algumas dicas do que deve evidenciar e acompanhar a vida de um pastor. E eu quero terminar falando um pouco sobre isso com você, porque essa é uma missão, irmão, que precisa trazer algumas evidências e frutos na caminhada de um pastor. Eu queria falar sobre você que, quando se trata da questão pastoral, a gente precisa estabelecer, às vezes, alguns princípios de frutos. E o que eu aprendo muitas vezes até com o nosso bispo é que o caráter precisa vir antes do dom. De nada vale você ter talvez um chamado, ter o dom, ter até uma habilidade dada por Deus, mas você não se comprometer no processo. O caráter precisa ser tratado antes do dom. Hoje, às vezes, nós temos muitas pessoas que pregam bem, que são bons evangelistas, né, que têm alguns certos frutos, mas se o caráter não foi testado, provado e aprovado, às vezes serão pastores que darão mau testemunho depois no altar. É óbvio que a palavra de Deus também nos fala que aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Mas se tratando principalmente desse importante chamado, dessa importante missão, aonde nós temos que nos comprometer, eu quero que você entenda esse chamado e estabeleça isso talvez como uma regra. Caráter antes do dom. Você precisa ter o seu temperamento, o seu caráter trabalhado, tratado por Deus, antes de começar a ter frutos e desempenhar o exercício do ministério pastoral. Esse é o ministério que envolve vidas, né? A nossa e a de muitas ovelhas. Jesus mesmo disse: eu não quis perder nenhuma das ovelhas que o Pai me deu. Então, as ovelhas que Deus preparar para você, se envolva. Seja um guia, não um agente. Caminhe junto, aponte uma direção, né? Ministério pastoral, dentro do nosso exemplo, nós evidenciamos aqui, né? O apóstolo é o dedo que toca todos os outros, como ministério que tem que conter todos os outros ministérios para ser fundamentado. Nós temos o ministério profético de apontamento, de denúncia do pecado, apontamento de direção. O ministério de evangelista, o ministério mais abrangente que rompe as paredes da igreja. E temos o ministério pastoral representando o nosso dedo anelar da nossa aliança, né? Porque pastor tem que se aliançar, tem que se comprometer. Então, eu incentivo você a não desanimar do seu ministério, a não desanimar do seu despertamento, mas a se posicionar naquilo que é necessário, para que as evidências e o cuidado do seu nível de comprometimento possa garantir a você o sucesso dessa empreitada. Deus não nos envia sozinhos, irmãos. Se Deus chamou e enviou você como pastor, Ele também vai garantir a sua vida. Procure se municiar de pessoas que vão edificar você, que vão ajudar você no desempenho dessa caminhada. E, mais do que nunca, não tire a sua vida pelos maus exemplos. Nós temos maus médicos, maus engenheiros em todo lugar, mas você também tem bons, né? Nós também temos maus pastores, mas também temos bons. Se espere naquele que traz uma boa referência para a sua vida, tá? E seja um pastor conectado diretamente ao Supremo Pastor. Seja uma árvore frutífera, produza frutos. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Mas aquela que frutifica, irmãos, ela continua produzindo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Trouxe aqui apenas alguns pontos para que você reflita sobre o ministério pastoral, tá? E caminhe. Eu não acredito no ministério solitário. Ele pode ser desafiador, mas, embora no tempo oportuno, a gente pode se envolver. Até porque Jesus mesmo chamou os discípulos de amigos. Tudo bem, depois de 3 anos caminhando com eles. Mas, se o próprio Cristo pôde ter pessoas, discípulos, ovelhas, sob o seu cuidado, do qual ele se envolveu no processo, caminhou junto e se comprometeu, nós também podemos. Eu posso ser um pastor amigo de ovelhas, né? É claro, a gente precisa sempre saber separar a amizade da missão. Eu não posso deixar a amizade impedir eu de cumprir o meu papel da missão pastoral, pastoreando essa ovelha. Mas se você consegue fazer essa separação, é plenamente possível. Porque, como já disse, pastor precisa ter cheiro de ovelha. Isso é para que a gente reflita, irmãos. Isso é para que a gente pense. Você não é obrigado a concordar comigo,
tá? Mas eu reflito pela luz da palavra e por aquilo que eu entendo, que o ministério pastoral, ele precisa sim comprometer. Nós precisamos ser como guias. Pastor sem ovelha, para mim, não é pastor. Pode ser um bom evangelista, um bom mestre, um bom professor de escola dominical, um bom discípulo, um bom líder, mas não necessariamente talvez ele seja um pastor. É claro que eu não estou falando de um resultado momentâneo. A gente está fazendo de uma leitura de uma jornada, de uma vida, né? E aí precisamos realmente reavaliar os nossos processos, tá? Mas eu quero que você olhe para tudo isso. Não para que você, repito, fique identificando quem são os maus pastores, mas que para que você, que tem um chamado pastoral, possa olhar para si mesmo e entender que você está sendo chamado para fazer uma diferença, para ser um bom pastor, para ser um bom discípulo, um bom mestre, um bom evangelista, né? Lembro sempre, como eu tenho feito vídeo após vídeo, aquele que é falso se evidencia quando nós conhecemos o que é verdadeiro. Eu não acho notas falsas conhecendo as falsificações, porque existem milhares de falsificações. Mas quando eu entendo as marcas de uma verdadeira, eu evidencio quais são as falsas. E assim em qualquer ministério. Olhe para a sua vida e procure as verdadeiras marcas do chamado que você recebeu de Deus. Que esse seja um vídeo que te faça refletir, que te coloque num caminho de aperfeiçoamento e que você entenda que dentro do propósito, da missão e do chamado pastoral, vá se de fato você foi chamado. Porque esse é um chamado, irmãos, para quem está disposto a caminhar junto, a ser mais do que um agente de viagem, mas um guia, aquele que vai à frente e só pode levar pessoas a lugares aonde ele já pisou, aonde ele já conhece, já visitou e sabe um pouco daquilo. Aqui é o pastor Rafael, eu me despeço de você, deixando um beijo no seu coração. Espero que esse vídeo edifique a sua vida. Não posso deixar de lembrar você, se inscreva no canal, faça o seu comentário, dá o seu joinha aí. O objetivo desse vídeo é a edificação da sua vida, é a edificação da sua vida no ministério que o Senhor tem te chamado. Porque os 5 ministérios representam a unidade orgânica da igreja, como a igreja se torna um organismo vivo, como ela se movimenta. Então, você precisa se enquadrar em uma dessas categorias que Paulo vai mencionar: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. E no próximo vídeo a gente termina falando sobre o que significa ser um mestre diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz.